Eu estava no meu coração de compartilhar isso com vocês hoje. E na semana passada eu estava com o Mário, ele pediu para fazer um vídeo de 1 minuto, né, lá no retiro. Aí eu falei em 1 minuto algumas coisas. A minha esposa, ela é muito minha amiga. Ela falou, você falou muito tempo, porque ela já me ouviu falando isso mais que uma vez, né? Que eu falei muito tempo, aquele 1 minuto tá bom. Então talvez podíamos passar 1 minuto aqui e os irmãos irem para casa. Mas eu sei que Deus tem mais conteúdo a nos dar hoje de manhã. E eu estou muito convencido que isso é da parte de Deus. Amém? Talvez depois cantemos uma outra canção do Salmo 19, que eu gosto muito, que tem a ver com este assunto. Salmo 19, versículo 7 em diante, é aquele salmo que fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E depois fala outras coisas. Eu queria lembrar aos irmãos algo que eu creio que está no contexto do assunto. O que eu quero falar aqui com vocês é sobre a necessidade de uma volta urgente à palavra de Deus. Na verdade, eu até poria não apenas urgente, mas uma necessidade desesperada de nos voltarmos às Escrituras. Mais ou menos 10 anos atrás, eu me lembro quando eu fui tomado de uma agonia muito grande. Foi quando, pela primeira vez no Brasil, eu vi uma marcha gay, numa proporção de milhões de pessoas. Mesmo que eu acho que eles exageram nos números, não é? Eles superfaturam os números daquelas passeatas, porque quando eu fui calcular o tamanho da Avenida Paulista por metro quadrado, para pôr tanto de gente ali, tinha que colocar uma pirâmide de 16 pessoas por metro, então era impossível. Mas se fosse 100 mil pessoas, eu já acharia absurdo, assustador, desesperador. E eu fiquei com uma agonia muito grande, pensando no que estava acontecendo no mundo, pensando numa avalanche de iniquidade que estava vindo sobre o nosso mundo. Eu fiquei, sabe quando você fica encurralado? Eu fiquei assim na minha alma. Foi nessa época que o Espírito Santo me trouxe a palavra de Lucas capítulo 12, mais ou menos do verso 38 em diante, ou 32, não me recordo agora, que diz, cingidos estejam os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e vocês devem ser como aquele servo, vou falar aqui nas minhas palavras, que espera o seu Senhor quando ele volta das festas de casamento, para quando ele voltar, você abra a porta. Outra coisa que ele fala nesse mesmo texto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria para que não fosse arrombada a sua casa. Um certo ponto, o apóstolo Pedro pergunta a Jesus, o Senhor fala estas coisas para nós ou para todo o povo? A essa pergunta Jesus responde com outra parábola. Qual é o mordomo fiel e prudente, a quem o seu Senhor entregou a responsabilidade dos outros servos para dar-lhes o sustento a seu tempo, e bem-aventurado aquele servo quando o Senhor voltar, o encontre vigilante, o encontre fazendo assim. Depois ele fala ali as possibilidades desse servo estar negligenciando e o que aconteceria. Eu entendi naqueles dias que Jesus estava falando com 2 níveis de pessoas. Primeiro, os pais, o pai de família, literalmente, que é o nível de autoridade mais direto. E depois estava falando com os pais na igreja.
como aqueles a quem Deus entregou responsabilidade de cuidado, e eu acho que em qualquer nível. Esses são chamados de mordomos. Esse mordomo, ele era servo igual aos outros, mas tinha a responsabilidade da dispensa, porque fala que o Senhor responsabilizou de dar o sustento a seu tempo. E diz, bem-aventurado quando o Senhor voltar, encontre fazendo assim. Nesse dia eu entendi uma coisa, que era a minha responsabilidade, conhecer o tempo que nós estivéssemos vivendo, ouvirmos o Espírito Santo e darmos à igreja a dieta do Espírito Santo para aquela hora. Se nós não tivermos discernimento profético do momento que nós estamos vivendo, nós estamos perdidos. Perdidos. Por isso é necessário que oremos por isso. É uma oração que me acompanha continuamente, essa. Naqueles dias eu me lembro que compartilhei com vocês, em algum momento, porque foram tantas vezes, algumas coisas que eu acreditava e acredito que foram orientações e prevenções no que toca a nossa vigilância para a hora que estamos vivendo. Existem irmãos que falam muito da volta do Senhor, a quem Deus às vezes dá a capacidade de compreender coisas que a mim eu não compreendo. Há aqueles que se arriscam e até especulam sobre isso. A mim eu tenho a segurança de falar daquilo que não existe risco, e que talvez nos ajude a estar prontos para a volta do Senhor a qualquer momento, e acho que isso é muito importante. As admoestações é aquela parte da palavra de Deus, que nos ajudam a ficar prontos para a sua vinda, mesmo se a gente não sabe quem vai ser o anticristo, se a gente não entende o que é falso profeta, se a gente não entende quem é a besta, a mulher sentada lá naquele lugar, mesmo que a gente não saiba nada sobre isso, o Senhor pode voltar, porque estamos prontos. E eu acredito que Deus tem nos falado, e eu espero que muitos estejam ouvindo o que o Espírito está falando. Algumas coisas que eu me lembro naqueles dias, dizia respeito a colocar limite no consumo, a se prevenir, porque os bens iriam agarrar nosso coração e tantas outras coisas. A escola, por exemplo, a necessidade de se romper com isso. Enfim, mas hoje, eu estou falando esse contexto porque eu creio que o que eu vou falar aqui faz parte da dieta do Espírito Santo para hoje. Algo desesperado para hoje, que é uma volta à palavra de Deus. O Salmo 1, conhecido de todos, talvez de cor, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem-aventurado. Antes de falarmos sobre a necessidade de nos voltarmos à palavra, é necessário falar algo sobre talvez o grande impedimento que nós encontramos nesse momento da nossa história em relação a essa volta às Escrituras. Irmãos, nós possivelmente, a depender da sua relação com isso, você vai ter que dar 1, 2, 3 ou até mais passos atrás, que tem a ver com a tecnologia da informação no nosso tempo. Não só a tecnologia da informação, mas também do entretenimento, é algo que a gente tem falado já há muito tempo,
Mas é muitíssimo importante que os irmãos estejam ouvindo o que eu vou dizer agora, e sinceramente, às vezes, falar disso, eu me sinto sem a capacidade suficiente de argumentação para até transmitir. Mas eu sinto que nós precisamos ser salvos. A expressão de Pedro em Atos capítulo 2, ali depois que batizou aqueles 3.000, eu acho que é uma frase que está ali que se encaixa perfeitamente a esse momento. Ele diz: salvai-vos dessa geração perversa. E eu temo que muitos de nós talvez não sejam mais salváveis em relação a isso, porque já estão tão rendidos e tão viciados. E aí eu quero, na graça de Deus, talvez falar por que o risco no nosso tempo com respeito a essa questão da tecnologia, da informação. A gente já sabe, por exemplo, né, lá na região temos conversado, os presbíteros, e orado sobre isso, porque é um assunto que a gente vai ter que se pronunciar de maneira mais forte até, para a salvação da igreja. Eu creio no seguinte, irmãos, porque a gente não crê que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Isso a gente não crê. Mas muitas vezes nós nos acomodamos numa salvação permanente. Eu creio no seguinte, como dizia Tozer, aquele irmão, que creio que foi um profeta da igreja lá, na década de 1950, 60, ele dizia mais ou menos isso: não há ganhos definitivos no reino de Deus. A gente é igual abrir uma clareira no meio do mato, e que se não for mantida, o mato toma conta de novo. Então hoje eu acho que a pergunta mais adequada para nós é: você está salvo hoje? Não importa o quão salvo você esteve ontem, a pergunta é: você está salvo hoje? Eu creio que é cabível esse tipo de pergunta, sim. A gente falava muito da restauração da igreja anos atrás, e foi parte da fé que me estimulou, inclusive, a voltar a ser pastor da igreja, mesmo lá na minha juventude. E depois foi se perdendo esta fé, e eu confesso que eu estou num tempo de transição de fé a esse respeito, mas uma coisa eu não tenho medo de crer, que Deus quer um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, em qualquer época. No Velho Testamento, essas pessoas foram chamadas de remanescente, então eu creio no remanescente. Eu creio no remanescente que depende do Espírito Santo manter nesta terra. Eu creio no remanescente que pode ser abençoado com a ajuda dos seus líderes, e às vezes pode ser até atrapalhado por esses, mas Deus preserva um remanescente que passou desde a Inquisição, da Reforma, e chegou até nós. Este remanescente, eu vou chamar aqui, vou dar esse nome, é o povo do Espírito Santo de Deus. É um povo que obedece a Deus no seu íntimo, que está disposto a viver e a morrer por Ele todos os dias, e que não haverá sacrifício demais, não haverá nada que seja sacrifício demais para fazer ou parar de fazer. Povo que abraçou a cruz. Eu creio nesse remanescente. Eu creio que Deus está trabalhando esse remanescente. Deus é tão poderoso para fazer isso, que quando a gente pensa na história da China, a gente vê algo extraordinário. Em 1950, na chamada Revolução Cultural,
o comunismo prendeu, matou todos os líderes do primeiro escalão da igreja e prendeu todos do segundo escalão. A igreja, a esposa do Mao Tse Tung disse que ia ficar como história para museu. Sem estas coisas, a igreja cresceu, se multiplicou. Acredita-se que naquela época tinha-se uma história de 500 mil irmãos, mais ou menos, ou 1 milhão, alguma coisa assim. Depois de tanta perseguição, depois de 70 anos de muita perseguição, estima-se que a igreja tenha 200 milhões de pessoas na China hoje. Esse é o remanescente, esse é o povo do Espírito Santo. Por isso que eu tenho me esforçado para ser cada vez menor. Verdade. E que a minha presença e participação no meio do corpo de Cristo seja importante, às vezes até imprescindível, mas que seja tão discreta que as pessoas não percebam. Esse é um desafio, irmãos. E eu acho que, hoje eu estou convencido assim, se a gente conseguir levar o povo de Deus à oração permanente, não a começar a orar, mas a se manter em oração, orientá-los sobre o que orar, orientá-los na qualidade dessa oração, conduzi-los à unanimidade. Se eu conseguir fazer isso, eu ajudo mais do que pregar muito. Quando o povo de Deus começa a orar, as coisas não começam a acontecer, sabia? Acontece muito pouco quando a igreja começa a orar. As coisas começam a acontecer quando a igreja continua em oração. Lá na frente começa a acontecer. É como chuva que começa a cair. As plantas que você nem imaginava que existiam começam a crescer de novo. A vida de Deus retorna. Há necessidade de uma volta ao Senhor, esse remanescente. Eu espero que, eu não sei quantos irmãos somos aqui, 400, 500, que você faça parte disso, amém? Outra coisa que eu creio que é importante levar o povo de Deus, é a palavra, é isso. Nesse momento, há uma necessidade desesperada da palavra. Eu falava há pouco, então, sobre algo a ser eliminado primeiro. A tecnologia da informação, irmãos, hoje eu considero assim, tá? Não é apenas um estorvo, mas é um adversário. É um adversário. Algumas coisas que podíamos citar, que a tecnologia da informação, você sabe do que eu estou falando. Estou falando da internet e os meios que ela tem. Hoje nós vivemos no meio de uma geração que está se alienando, uma geração de, não sei, desculpa aí se o termo é forte, mas de idiotas, não é? Que vivem assim. As pessoas conseguem caminhar assim, sem bater a cabeça no poste. Você passa no ponto de ônibus, se você passar no ponto de ônibus, você vai ver as pessoas que estão ali assim. Se você chega dentro do consultório, você vai ver as pessoas sentadas no consultório assim. E se você vai fora da reunião da igreja, você vai ver os irmãos muitas vezes assim. Nos prendeu. Então, o problema que isso cria, o primeiro deles talvez seja a perda de tempo que você tem, né? Você emprega o seu tempo em futilidade, a rendição à preguiça de você pensar. Nós vivemos uma crise sobre isso, não é de hoje, mas hoje se acentuou
muito. As pessoas não querem pensar, porque existe fast food de pensamentos prontos, de maneira que o ser humano sabe muito, de muita coisa, sem saber profundamente de nada. Não se consegue conversar sobre muita coisa de maneira mais profunda, tudo é muitíssimo superficial, e eu penso que isso tem uma agenda do diabo mesmo, para sucatear a capacidade de pensamento. Por quê? Porque no final dos tempos, no que diz respeito aí a esse único governo que o mundo tem que caminhar, vai ser necessário um controle coletivo da mente, e o mundo está sendo preparado para isso. Então, parte da agenda é o sucateamento da mente humana. Isso já está acontecendo há muitos anos, mas que agora está se acentuando. A tecnologia da informação, a internet, é a ferramenta que está sendo usada para isso. E não se... Bom, você acredita que eu não estou falando, não preciso ficar dando dados maiores. Então, voltar-nos à palavra de Deus não é, irmãos, uma questão... A meditação da palavra não é uma questão de gostar ou não, eu creio, é uma questão de sobrevivência espiritual. Quando eu penso sobre superficialidade, com excesso de informações, isso tem outras coisas que este excesso de informação causa. Essa geração que nós vivemos, na igreja, não é fora, mas aqui entre nós, é uma geração que convive continuamente com ansiedade, com depressão e com tantas outras coisas que foram relativamente desconhecidos nas gerações passadas. Os especialistas estão chegando à conclusão que está relacionado com isso. E é verdade, eu me lembro quando eu era criança, eu morava lá no interior do Paraná. Naquela época, o estado, na região onde eu morei, onde eu nasci, era uma região muito nova, estava derrubando mato, não tinha estradas de chão, o carro era Jeep, tração nas quatro, quando tinha, eram muito poucos, não havia... Na minha casa foi ter energia elétrica quando eu estava já com 12 anos de idade, não existia televisão, mal tinha rádio, telefone, eu acho que na minha cidadezinha, na época, nem tinha aquelas cabines telefônicas, aqueles postos telefônicos ainda, havia telégrafo, nem sei se havia lá, acho que não, a maioria que nem sabe o que é telégrafo, né? Mas telégrafo era um equipamento que se mandava mensagens urgentes, quando se precisava, e era mensagem de uma frase curta, porque era muito caro, contava por letra. E aí a mensagem geralmente era assim, quando era uma coisa muito séria, alguém morreu. Então a mensagem é, seu irmão morreu. Era assim. Mas eu me lembro, por exemplo, quando o irmão do meu pai faleceu, morava nem muito distante, mas não tinha jeito de avisar. Ficamos sabendo, talvez semanas depois, que ele tinha falecido. Esse tempo foi um tempo onde nós pensamos, um tempo de sofrimento, sem conforto, só que eu penso que fomos mais felizes naquele tempo. Hoje a gente sabe, a gente tem grupo da família, não tem? No WhatsApp? Você sabe tudo sobre todos no mesmo momento que está acontecendo. Você sabe do seu irmão, do marido, do filho, do cachorro, do parente, do primo, do sobrinho, que vai geração, vem, isso da família. Depois da igreja, você sabe em tempo real, tudo em todo momento. Irmãos, Deus não nos criou para essa carga de responsabilidade. Tem coisa nesta terra que a gente está sofrendo que está relacionado, sim, com os aparatos que a gente criou. Até os acidentes de trânsito, né? Outro dia alguém estava falando da tragédia de um acidente de trânsito, de morreu, eu falei, interessante se
O homem cria, vamos dizer, aparatos que tornam a vida mais perigosa. Se estivesse andando a cavalo, talvez não ia dar essa colisão e não ia morrer. Só que a gente tem que ficar clamando a Deus, nos guarda na viagem, do carro, do ônibus, do trânsito, é tanta coisa que estão acompanhando. Mas isso é menos grave, o que mais grave é o que acompanha o que vem para a nossa mente. Eu outro dia ouvi rapidamente, estava passando em frente de uma TV, acho que estava numa viagem, e tinha um filósofo mundano aí, não me lembro o nome dele, falando numa dessas redes de televisão aberta, falando sobre a geração presente. Esse homem estava falando, amados, estava falando sobre a geração atual. E ele dizia assim, essa geração é uma geração que rompeu com todos os valores da geração passada. É a primeira geração na história da humanidade que não aprende com os pais, que quer ensinar os pais. É uma geração que quebrou, ele foi falando, ele não estava falando que isso estava errado ou que estava certo, ele estava falando, é assim. Ele estava falando algo para ajudar a você e eu, que estamos perdidos, igual o cachorro de mudança, assim, do que está acontecendo, você saber o que está acontecendo e te dar aí ferramentas para você sobreviver. Então essa geração rompeu com os valores, e ele falou especificamente, rompeu com a autoridade dos pais, com qualquer tipo de autoridade, rompeu. Essa geração, ele dizia, você tem que saber como ela é, e você precisa se conformar a ela. Irmãos, há um espírito orquestrando isso, a gente sabe. 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, talvez, se a gente lesse isso, parece que tem textos bíblicos. Oi? Eu acho que é segunda mesmo, você dá certo. 2 Timóteo, isso, de 1 a 5, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você acredita que estamos em tempos difíceis? Eu acredito. Por quê? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. É bom a gente ler isso de vez em quando, porque na medida que os anos vão passando, se tem algum desses adjetivos que estivessem faltando, nós percebemos que agora parece que você vai, isso temos, parece que não está faltando mais nada da descrição dos tempos difíceis. E eles chamaram essa geração de geração pós-moderna. Porque geração moderna talvez era a minha aí, que já está com 50 ou mais. Essa geração que chegou é pós-moderna. A pergunta que me sobrou na hora foi: como vamos chamar a próxima geração? A única palavra que me vem na cabeça seria geração do caos. Vai ser muito difícil viver daqui 20, 30 anos, se esse mundo durar esse tempo. Isso o mundo. E quanto à igreja? Porque é isso que nos importa. Eu estava ouvindo meu amigo, irmão lá, presbítero nos Estados Unidos, outro dia o Aulos mandou para
para vários irmãos um resumo de um livro e também não sei se o livro e outras anotações, sim, de um livro e de anotações de um encontro, acho que uma palestra que ele ouviu de um irmão chamado Joseph McDowell. Esse irmão, Joseph McDowell, é um apologista da fé, tem livros escritos. Eu lia os livros desse irmão quando eu tinha 18, 19 anos, então ele já deve estar bem velho. Ele estava falando do problema da internet no nosso mundo, e muitas coisas ele falou. E ele falou algo dessa geração relacionado a isso, que é muito importante você prestar atenção agora. Que o conceito da verdade mudou no meio da igreja. Isso é muito importante. A gente sabe que o conceito da verdade já mudou no mundo há muitas décadas. O conceito do relativismo moral, que veio por meio da filosofia, é como se derramando por meio da mídia e todos os meios possíveis, de forma que não exista, por ter se eliminado Deus, não existe absolutos morais, de maneira que quem dita isso são as normas da religião que você teve e assim por diante. É assim. Anos atrás, quando você ia falar com uma pessoa, pregar para ela, e falasse, por exemplo, um dos temas mais controversos do nosso tempo é homossexualismo. E se você falasse com ele que o homossexualismo estava errado e era pecado, essa pessoa podia te dizer assim: é errado para você, mas não é para mim. Ou seja, ele comunicava o seguinte: não existe absoluto aqui sobre isso, você tem direito de pensar o que você quiser, eu também tenho direito. Se é errado para você, felicidade, mas para mim não é. Isso foi até talvez 20 anos atrás. 20 anos para cá já não é mais assim no mundo. Existe uma agenda em andamento. Porque agora se você for falar que homossexualismo é errado ou é pecado, já não é mais possível dizer isso. Por quê? Porque a pessoa já não reage mais errado para você. Ela te chama de homofóbico. Te chama, você é preconceituoso, você tem um negócio, apesar que falam que é criminoso, mas não é crime ainda não, viu? Você pode falar, viu? Ninguém pode te prender por causa disso não. Mas no final das contas, já não existe mais essa ideia de relativismo moral, onde você pensa e eu penso. Hoje existe o que a gente pode chamar de ditadura do relativismo. Você tem que dizer que é certo o homossexualismo, você não pode discordar. Isso já só para descrever como é que está o mundo. E a igreja? Esse irmão falou assim, e eu concordei com ele, que há 20, 30 anos a gente pegava as escrituras e lia o que Jesus falou, por exemplo. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais o perverso, e qualquer que te ferir na face direita, volta ali a outra, e pronto. A pergunta que fazíamos era essa: o que Jesus está me mandando fazer aqui? A coisa hoje já está diferente. A pergunta não é o que Jesus está me mandando fazer, mas o que eu entendo que Jesus está me mandando fazer. De maneira que a verdade não está aqui. A verdade está aqui. Ela não vem de fora para dentro, ela vem daqui de dentro e vem para fora. E você acha que isso é uma pequena mudança? Isso é destruidor.
Percebem como há uma necessidade urgente de nos voltarmos às Escrituras do jeito que elas são? Irmãos, olha, o conceito de verdade, ele nunca poderá ser subjetivo. O conceito de verdade tem que ser objetivo, porque senão nós estamos totalmente perdidos. Porque quando nós temos um conceito objetivo da verdade, nós paramos em Deus. Quando ele é subjetivo, nós paramos no homem. Outra coisa, sobre o risco da tecnologia, esse irmão falou que isso é realidade dos Estados Unidos, mas eu vejo que não é diferente entre nós, aqui. Que ele disse assim, que acho que 90% das pessoas hoje na igreja, quando pedem conselho aos pastores ou aos conselheiros, depois de ouvirem o conselho, eles vão para o Google conferir se aquilo que o conselheiro falou é verdade, segundo o Google. E mais, que depois que eles vão olhar o que o Google diz, mais de 80% ficam o que diz o Google e não o seu conselheiro. É interessante que eu estava lendo isso lá em casa, e a minha esposa estava, uma discípula, porque a coisa está desse jeito, né? Estava pedindo um conselho para ela por WhatsApp. Um assunto lá, eu não vou falar qual é o assunto, porque senão talvez você ia para o Google também. Ela deu o conselho. Quando ela deu o conselho, segundos depois, a irmã respondeu: eu pesquisei e encontrei, médico tal fala isso, médico tal fala aquilo outro, médico tal. Ela já tinha todos os argumentos que ela achava mais consistentes do que o conselho que iria receber. Ou seja, constatei a veracidade do que esse irmão estava dizendo. Irmãos, nós estamos numa avalanche de desgraça no nosso mundo, e eu vou dizer agora talvez o que mais me preocupa. O filósofo disse que era para a gente se conformar. A palavra de Deus para nós é: não vos conformeis com este século, transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade é a nossa esperança. Tem outro texto aqui que eu queria que a gente abrisse, está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 12, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Esse texto está falando sobre o final dos tempos, está falando sobre algo que detinha o mistério da iniquidade. A gente não sabe o que é, então não especulemos, mas fala que haveria um momento que Deus estaria
permitindo algo acontecer na face da terra que tinha a ver com o engano e com o erro. Irmãos, eu quero dizer que nós estamos neste momento. Vai se intensificar mais. E não começou esses dias, já tem muito tempo, mas foi se intensificando. Daí a importância, irmãos, de compreendermos as Escrituras. Eu, outro dia, teve um texto que para mim foi muito, muito importante e tem sido motivo de oração, que está lá no final do livro de Lucas, quando Jesus com os discípulos, depois de ter ressuscitado, a expressão que está ali não é exatamente a mesma do livro de João, mas eu acho que é o mesmo episódio. Um fala que ele soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Parece que esse episódio em Lucas é relatado assim: então lhes disse Jesus, Jesus não diz nada, fala, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que isso queria dizer naquela hora? Que deu um insight do Espírito Santo na mente dos discípulos, que eles entenderam as Escrituras. Qual porção das Escrituras? Aquelas que estavam relacionadas aos acontecimentos dos dias que eles estavam vivendo, da vinda de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Eles não tinham entendido nada, e de um momento para outro eles entenderam. Nós precisamos ter entendimento sobre as Escrituras proféticas também, para compreendermos a história que estamos vivendo, o nosso momento histórico. E parte desse entendimento, eu creio que essa Escritura que estamos lendo aqui agora, ela está se cumprindo nos nossos dias. E aqui está dito que Deus, versículo 11, por esse motivo, qual o motivo? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro. Para a igreja, não. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Aqui eu quero fazer de novo, quero lançar mão da mesma figura que eu usei há anos atrás, daquele momento que Israel estava prestes a sair do Egito. Deus veio sobre o Egito e tinha juízo sobre aquela nação. Egito, a gente sabe, é a figura do mundo. Deus tem juízo sobre este mundo presente, não é para a igreja, tal como não era para os filhos de Israel aqueles juízos sobre o Egito. Deus dava orientações claras por meio de Moisés. Seguir as orientações era decisão de cada filho de Deus. A pior das pragas foi a morte dos primogênitos. Tinha que matar o cordeiro, passar o sangue na verga da porta, estarem escondidos dentro de casa. Se alguém desprezasse essa orientação, o juízo do Egito viria sobre eles, não teria como evitar. A operação do erro é juízo de Deus sobre o mundo presente, mas nenhum filho de Deus deixará de sofrer com a operação do erro, se tornar o seu coração, sua casa e sua mente expostas ao erro. O erro está por toda parte, existe uma agenda de controle coletivo das mentes em andamento, uma engenharia social, eles chamam isso de transformação, nós chamamos de degradação dos valores. Quem se expor ao risco vai estar sob a operação do erro. Pode ser discípulo, pode orar no monte quantas vezes quiser, pode fazer o que quiser. Se você se expor à operação do erro, você vai estar debaixo do juízo.
Se o espírito é de engano, porque aqui fala sobre mentira, engano e erro. Só existe uma forma, uma única forma de não estarmos sob esse juízo. Primeiro, estou falando duas. Eu estou falando primeiro do passo atrás que você precisa dar. Se a sua mente está vendida a essa tecnologia da informação, se o seu tempo está sendo entregue ao WhatsApp, rindo dos vídeos que te mandam a toda hora, e no YouTube, vendo vídeo de todos os momentos, não importa o que você está fazendo, a operação do erro está operando por estes meios. Eu não estou falando que está proibido absolutamente nada, mas Deus sabe, o Espírito Santo te sonda, e é muito importante que você dê tantos passos atrás quantos forem necessários para você ser salvo da operação do erro. E a única, então, falando o que tem que deixar de fazer, e o que tem que fazer, como nunca, como talvez em nenhuma outra época da sua vida, você precisa se apegar à verdade. Hoje eu creio numa coisa: o que vai me salvar nessa geração é a palavra de Deus. Jesus, porque nós precisamos da verdade. Lá tem a operação do erro, do engano, da mentira. O antídoto para isso é a verdade. Jesus disse em João 17: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só que não é só a palavra. Nós precisamos da verdade e o Espírito da verdade. Jesus disse que o Consolador seria o Espírito da verdade. Para contrastar o espírito do erro, o Espírito da verdade. O Espírito Santo é este. Irmãos, eu me lembro um dia que eu estava com o Ivan Baker num retiro assim, terminei, estava do lado dele no almoço, fomos conversar um pouco, ele pegou um guardanapo e a caneta, e falou comigo: olha, Carlos, a gente precisa de duas coisas. Ele escreveu Espírito Santo de um lado e Palavra de Deus do outro. Nós não podemos, não precisamos só do Espírito, porque nós entramos num caminho de subjetividade. Nós precisamos da palavra. O Espírito sem a palavra é um risco, a palavra sem o Espírito é risco igual. Nós precisamos da palavra e do Espírito Santo. Eu, irmãos, penso que estamos numa avalanche de desgraça, como quase que caindo num abismo. E é necessário um grito de rompimento, quase que um esforço angustiante, para que sejamos salvos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a importância da palavra de Deus. O Salmo 1 já falamos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. A palavra de Deus dá prazer. A meditação na palavra de Deus dá prazer. Talvez já não mais dá prazer a você. E é possível que, se isso está acontecendo, tenha a ver com esses desvios e dos passos atrás que você precisa dar. Mas Deus quer recuperar esse prazer. O Salmo 119, ao Salmo 19, que cantaríamos, é Salmo 19 e depois o 119, que fala: a lei do Senhor perfeita e restaura a alma. Eu creio, sim, que a nossa alma é purificada na medida que estamos em contato com a palavra de Deus. Sara, restaura a alma. Pedro fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Vamos ao Salmo 119?
O maior dos salmos na Bíblia é dedicado a falar da beleza, da glória e da importância da palavra de Deus. Não dá para a gente ler todos, são 176 versículos, então nós ficaríamos aqui o resto da manhã para isso. Mas vamos ler alguns versículos. Vamos ver aqui nesses versículos que vamos ler, para você ver a importância da palavra de Deus, a necessidade de meditação da palavra de Deus, a sabedoria e a glória que há nela. Versículo 1 e 2, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 15, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. 24 e 25, com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu acho especial esse versículo aqui, meus irmãos, porque tem muita alma apegada ao pó, e o salmista vai dizer que refúgio para a sua angústia era apego à palavra de Deus. Versículo 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Versículo 47 e 48, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. 50, o que me consola na minha angústia, mais uma vez, angústia, é isto, que a tua palavra me vivifica. 48, 50, né? O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Agora o versículo 78. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Na hora da injustiça, que consolava a palavra de Deus. 92 e 93. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Mais uma vez, angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Amém? Versículos 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Amém. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa expressão, revelação. 133. Olha que importante o que está escrito aqui. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma.
Você está escravo de alguma coisa na sua vida? Pois eu quero dizer que a palavra de Deus, vivificada pelo Espírito Santo, tem poder de te libertar de qualquer coisa que queira te dominar. Amém? 142, a tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. 147, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. 148, os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Não é tudo que está escrito sobre o assunto, mas só esse está bom, por hoje. Irmãos, eu até considerei na minha vida, quase literal, esses textos que falam sobre buscar a Deus de manhã, cedinho, né? Faço isso até hoje. A palavra de Deus é tida como parte da armadura de Deus, e nós, quando lemos Efésios capítulo 6, quando Paulo vai falar da armadura de Deus, o versículo 11 fala, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí fala a nossa luta contra quem é, e o verso 13 volta dizendo, tomai toda a armadura de Deus. O verso 14, estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu creio, que a palavra de Deus envolve aqui 3 desses elementos dessa armadura. O primeiro deles é o cingir-se com a verdade. Você precisa se cingir com a verdade. Irmãos, o cingir-se com a verdade, depois embraçar o escudo da fé e a espada do Espírito, armas de defesa, arma de ataques, da nossa vida espiritual, da nossa sobrevivência espiritual, está relacionado à palavra de Deus que você tem dentro de você. Este escudo, que compunha essa armadura do soldado romano, não era bem esse escudo que ia para a guerra, não era esse escudo de aço que a gente costuma ver, não. Esse escudo ele era de madeira e revestido de couro. Antes das batalhas, eles colocavam esses escudos em água, dormia na água, e ficava encharcado, e eles pegavam o escudo, molhados, encharcados, e iam para a batalha. Por quê? Parte das armas dos inimigos eram esses dardos, eram uns dardos pequenos, incendiários. Por isso que ele menciona que você vai ter que levantar o escudo da fé para poder apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é uma mente embebida na palavra de Deus. Terá que ter conteúdo específico da parte de Deus para apagar dardos, porque os dardos vêm. Irmãos, é necessário uma busca diligente das Escrituras, para que o Espírito Santo tenha de onde tirar. Você acha que com Jesus foi diferente? Não foi. No dia da tentação no deserto, Jesus levantou o escudo da fé. Ele usou a espada do Espírito. O diabo veio e falou com ele, olha, se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus não inventou, ele disse, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. O Espírito Santo precisa ter de onde tirar. Eu me lembro bem, a primeira vez que
que um irmão, um pastor que cuidava da minha vida ali, logo na minha conversão, eu tinha 15 anos de idade, reunido com um grupinho de jovens e adolescentes. Ele falou assim: eu li a Bíblia toda este ano. Eu fiquei muito impressionado, porque eu não sabia que alguém conseguia ler a Bíblia toda. Para mim foi uma surpresa, porque ler a Bíblia toda era assim, uma missão impossível, porque um livro grosso desse, com uma página tão fininha, eu pensei, ninguém consegue ler isso tudo. Ele falou isso, eu pensei, é mesmo? Então pode-se ler a Bíblia toda? Eu voltei para casa e por minha conta eu fiz uma coisa, fui contar as páginas que tinham na Bíblia e fiz um programinha por minha conta. Eu falei, tá bom, eu acho que faltava assim 4 meses para terminar o ano. Eu falei, vou ler a Bíblia, né, vou ver como eu faço para ler a Bíblia toda. E consegui ler a Bíblia toda em 4 meses. Eu me senti muito importante. Falei, puxa, eu consegui ler a Bíblia toda então. E o que eu fiz dos anos seguintes, por muitos anos, eu mantive essa constância de ler a Bíblia inteira a cada 4 meses. Isso me permitiu ler a Bíblia 30, 40, 50, 60, eu não sei mais quantas vezes. Porém, você me pergunta, então você memorizou a Bíblia toda? Não. Mas, o Espírito Santo hoje tem de onde tirar. Por quê? Porque está aqui dentro, está no subconsciente, está em algum lugar. Esta prática, irmãos, eu não leio mais a Bíblia inteira 3 vezes por ano, tá? Mas pelo menos uma vez, no mínimo, eu faço todos os anos. E eu inclusive tenho essa religião até hoje. Eu tenho a religião de que todo discípulo devia ler pelo menos uma vez a Bíblia toda, durante o ano. Tá? Nisso eu sou religioso. Provérbios capítulo 2, fala sobre a necessidade de uma busca diligente e persistente, disciplinada. Verso 1 e diante: filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. O verso de 1 até o 5 está acompanhado de se, mas está falando, se você tiver sede desesperada, se você desejar isso mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Eu não tenho dificuldade de dizer que essa busca é na palavra de Deus. E o que você vai achar? Você vai achar conhecimento bíblico? Não. Porque quando buscamos com o Espírito Santo, nós vamos achar 2 coisas. Então acharás o temor do Senhor. E entenderás o temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus. A proposta, irmãos, no final das contas, é conhecer Deus. A proposta é relacionar com Ele, ouvir sua voz, ser ensinado por Ele. Olha, Jeremias capítulo 17, é outro texto que eu amo, que é um paralelo do Salmo 1, fala do homem maldito e homem bendito. Maldito que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de confiar no Senhor. Ele é arbusto solitário no deserto. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança no Senhor é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro.
árvore que tem um exercício, lança as raízes para o ribeiro. E essa árvore, como diz o Salmo 1, ela dá fruto. Só que em Jeremias fala, mesmo que tudo à sua volta está seco, ela continua verde e continua dando fruto. Irmãos, Deus planejou que você seja árvore plantada junto às águas, e não plantinha de vaso. Plantinha de vaso precisa ser regada quase todos os dias, senão morre. Quem é alimentado pelo regador, murcha muito fácil. Quem estende as raízes ao ribeiro não precisa de chuva, se vier chuva, melhor. Mas a sobrevivência é pelas raízes, é o lugar que ninguém vê, é a parte invisível da vida, que lança as raízes, a palavra e ao Espírito. Mas infelizmente nós vivemos uma geração de plantas de vaso, e por isso eu estou dizendo hoje, que nós estamos num tempo, que a sua sobrevivência e salvação, depende de uma guinada. Você precisa amar a verdade, você tem que lançar as raízes ao ribeiro. Eu termino dizendo assim, nós precisamos nos relacionar com as Escrituras de maneira simples, lendo e meditando. Já falei da minha experiência na leitura da Bíblia, isso me fez uma coisa interessante, irmãos. Naquele videozinho que eu fiz, eu falei um negócio, que eu vou repetir. Hoje a tecnologia da informação, ela serve um fast food de edificação do mais variado cardápio. A sobrevivência espiritual de muitos de nós depende das pregações que estão ouvindo. Existem pregações de todos os temas, com todos os títulos, e você não precisa abrir a Bíblia, você pode, porque ir lá na prateleira que tem comida pronta. Eu quero te admoestar a algo sério. Esse não é o plano de Deus. Amém? A gente pode comer enlatado no momento de necessidade, numa emergência, e aquilo mata a nossa fome, mas quem vive de enlatados vai ficar doente. Eu não estou falando de pregação desse ou daquele, estou falando das minhas inclusive, meus irmãos. E que não é pecado você continuar até ouvindo pregações, nada disso, mas que seja isso complementar a sua dieta. Não seja a dieta da sobrevivência. O Espírito Santo quer te alimentar diretamente nele. Nós somos uma geração retardada, por falta de apego à palavra. Eu te digo que eu não decorei a Bíblia toda, por ter lido tantas vezes, mas eu sou um cara que se impressiona pouco com as pregações que ouve. Às vezes as pessoas ficam muito impressionadas, porque dependendo do pregador, se ele é muito criativo, você tem uma oratória maravilhosa, você ri, você chora, você se quebranta, você se ajoelha, você faz um monte de coisas. Mas, por ter contato com as Escrituras, eu sei o que está e o que não está na Bíblia. Às vezes o pregador fala com uma ênfase e com uma aparência de espiritual, com muita força, com ilustrações maravilhosas de determinado assunto, mas na hora que ele fala, me vem a Escritura, eu não tenho como escolher isso, já está aqui. Eu penso, ele está falando isso, mas tem mais aquilo. Ele está focando um ponto da verdade, ele está falando de um pássaro de uma asa só, está faltando algo.
Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu penso que conhecer a Escritura, somado ao poder de Deus, é palavra e Espírito. O espírito do engano, do erro, a operação do erro está por meio de pregações, está por meio de pregadores dos mais diversos e que a gente está vendo pela internet, é uma enxurrada. Quantos passos atrás você precisa dar para você ser salvo? É o Espírito Santo que vai te falar, mas é uma questão de sobrevivência. A leitura da palavra é simples. Sugiro que você leia a Bíblia inteira ainda esse ano. Se você nunca fez isso na vida, leia. E antes de ler, fala: Senhor, fala comigo. Leia. Só que isso ainda não é a meditação na palavra. Meditação é outra coisa, que deve existir também, outro hábito, que vai te acompanhar o dia inteiro, mas começa naquele momento. Eu comparo com a leitura da Bíblia inteira, igual uma pessoa que viaja de avião e passa por cima de uma floresta. Ele vê aquela floresta de cima, às vezes vê o início, o fim dela, vê tudo que está por ali, vê os rios que fazem as curvas, e é uma cena até bonita, né, que a gente vê. Então isso é a leitura da Bíblia inteira, você tem uma visão panorâmica de tudo que está ali. A meditação é quando você aterriza na floresta, e vai olhar para uma árvore daquela, e falar: puxa, eu pensei que isso aqui era uma castanheira, mas isso aqui é uma peroba. Olha o tipo de casca que tem, olha as flores, olha esse bichinho que está passando aqui. Então você não consegue ver o todo, mas agora você está vendo com profundidade o que está ali. Então a meditação da palavra, o que eu aconselho de maneira simples você fazer, é pegar a sua leitura da Bíblia, tenha ao seu lado um caderno com uma caneta. Hoje em dia a gente pode falar isso porque quase 100% de nós sabe ler e escrever, não é assim? Então tenha um caderno e uma caneta e vai lendo. De repente o Espírito Santo faz saltar algo a você da sua leitura. Anota aquele verso ali, aquela referência, prossegue a leitura. Se você vai tirar ali 15, 20 minutos para ler, terminou, volta aqueles textos e vai meditar na palavra. E a meditação é simples. Eu lembro, vou falar aqui o que o Ivan Baker falava. Eu nem vou falar o que eu faço, porque é mais complicado. Então não vou falar não. Eu vou falar o que ele dizia. Você lê as Escrituras, o texto, e você ora, e diz: Pai, fala comigo. Aí você volta para o texto e você lê, e aí você ora: Pai, fala comigo. Aí você vai para o texto, e você ora, e lê, e depois você fala: Espírito Santo, fala comigo, me revela. Só que pressa não combina com isso. A gente precisa dar passo atrás, porque estamos acelerados. Deus não entrou na tecnologia. Ele fala com quem tem paciência. Tá bom? Com quem tem paciência. Esse é o processo do Espírito Santo revelar. Vou contar algo, falar algo aqui que eu falei com vocês há 10, 15 anos atrás, falando desse assunto. Talvez você nem lembre, mas falei. Você tem comida lá dentro da despensa. Tem a lata com arroz, com feijão, tem lá a carne congelada no freezer. Na hora do almoço, o que você faz? Você vai lá e pega a lata de feijão como ele está e despeja no prato. Pega o arroz como ele está, despeja no prato. Pega um pedaço, uma coxa de frango congelada e coloca no prato para você comer. É assim? Ninguém come assim.
Aquela comida é a comida que você vai comer, mas não pode ser comida daquela forma. Ela tem que ser preparada. Aí você tira de lá e ela vai para um processo de cozimento. O fogo é muito importante nesse processo. Não é verdade? Irmãos, por isso diz a palavra de Deus lá em Levítico capítulo 5, o fogo não se apagará sobre o altar. O sacerdote tem que pôr lenha continuamente. Hoje em dia, a gente não dá muita importância a isso que a Bíblia fala, porque o sentido e a força daquilo já não nos atinge por conta do que aconteceu no nosso tempo. É muito fácil a gente fazer fogo hoje. A gente nem usa fósforo mais, a gente aperta o botãozinho e acende. Mas fogo, quando a Bíblia foi escrita, não era assim. Fogo era uma coisa difícil de obter, por isso não podia deixar se apagar. A gente usa essa expressão quando vamos rápido na casa de alguém, é buscar fogo, não é? Não sei se você sabe, mas está relacionado com o passado. Quando não havia fósforo, as famílias moravam perto uma da outra, não tinha fogão a gás, tinha que deixar a lenha acesa, a brasa tinha que ficar para o dia seguinte, para soprar e pegar o fogo, porque se apagasse, era difícil. Era tão difícil fazer que a pessoa tinha que ir no vizinho com algum instrumento para vir aceso, e tinha que voltar rápido. Por isso, visita rápida, buscar fogo, com razão. Mas sabe por quê? Porque fogo tem um significado. O fogo tem um significado de purificação, de santificação, de obra do Espírito Santo para nos apurar, para nos aperfeiçoar. E esse fogo não podia se apagar. Nós não podemos pensar que é num interruptor que ele acende, que o mover do Espírito acende em nossa vida, não é. Pode demorar um pouco, e é necessário paciência. Se o fogo apagou na sua vida, ele vai acender, mas é necessário uma volta para ele e para a sua palavra. A palavra de Deus, então, como aquela comida da lata, não pode ser comida ainda, senão um processo de meditação. É no processo de meditação, da oração, que o Espírito Santo vivifica a sua palavra e nos revela. A palavra revelada pelo Espírito tem sim poder transformador. A palavra de Deus sem revelação do Espírito é conhecimento. Conhecimento pode te jogar para fora do reino de Deus. Você precisa do Espírito junto te revelando, porque o Espírito te mantém quebrantado, o Espírito te mantém na posição que você precisa, de sujeição, de santificação verdadeira. É disso que eu estou falando. O dia que Jesus respondeu a Satanás, que ele falou, que eu citei aqui, manda que essas pedras se transformem em pães, ele respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu dizer algo sobre essa expressão palavra, desse texto. Existem duas expressões no Novo Testamento, que do grego é traduzido como palavra. Uma é logos, a outra é rema. Logos significa palavra escrita como ela está. Rema significa palavra revelada, viva. Uma coisa é você ler a Bíblia, o texto que é para todos. Outra coisa é o Espírito Santo aplicando no seu coração. A revelação de Deus dá até efeito físico na gente. Em mim, quando Deus me revela alguma coisa, tem uma sensação física de queimor aqui dentro. E isso transforma. E às vezes, pode ser a palavra Jesus. Se você tem uma visitação do Espírito, que Ele te falou algo, você é tocado, transformado, quebrantado por aquilo. Chega alguém e você fala, olha o que Deus me falou, a pessoa não vê absolutamente nada, mas você viu,
Por isso, irmãos, as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus, não podem ser comprovadas e atestadas pelo conhecimento, senão pela experiência. Não é de pão que vive o homem, mas de toda palavra viva que procede da boca de Deus. Foi assim com Jesus, tem que ser assim comigo, tem que ser assim com você. E eu estou dizendo isso hoje, irmãos, porque creio, estou convencido, que a palavra do Senhor para esse momento, para a nossa vida dar uma guinada e nos apegarmos às Escrituras, amém? Senhor Deus, põe tua mão sobre o teu povo, vem com tua graça transformadora. Eu não sei, Senhor, o Senhor sonda o coração de cada um dos irmãos agora, de todos que estão aqui. Irmão, deixe-se sondar pelo Espírito Santo, para Ele te falar quantos passos atrás você tem que dar, com respeito a tudo que te toma na vida. Que no caso eu foquei muito aqui na tecnologia, e pode ser um grande problema mesmo, mas pode ser que tenha outros. Então deixe o Espírito Santo sondar o seu coração, e se posicione diante de Deus. Tome decisões e resoluções importantes. O que eu aconselho você fazer imediatamente agora, depois desta oração que estamos fazendo, é você procurar alguém que você confia e que pode te supervisionar, e fala, eu tomei uma resolução quanto à palavra de Deus, eu vou fazer assim nos meus hábitos, eu vou tirar tempo tal, vou fazer desse jeito, e por favor, mensalmente combinem para vocês supervisionarem uns aos outros, tal a importância do que eu estou falando. Senhor, põe tua mão, de maneira, Senhor, que isso que estamos falando, tenha o seu efeito imediato, já hoje, mas seja algo de transformação permanente. Sabemos, Senhor, que se teu povo que está aqui hoje, se apegar à tua palavra, pode ser que se reste pouco a nós fazermos. Torna este povo do Senhor um povo que é alimentado por suas raízes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um povo que estende as raízes ao ribeiro. Em nome de Jesus. Amém.